a primeira coisa que ele precisa ter para poder aumentar o preço, e aí, se ele tiver, ele pode aumentar o preço sem medo, é o diferencial competitivo. Né, Paulo? Nós falamos bastante disso. E esse é o primeiro ponto. Então, eu gostaria, Paulo, que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Você que é expert nesse assunto, como é que é isso, diferencial competitivo? Como é que o empresário, seja um lojista, seja um prestador de serviço, ele pode ter um diferencial competitivo? Como ele apresenta isso para o público dele? Wagner, eu gosto de simplificar, né? Como bom professor, simplificar para que na sala de aula fique muito claro e simples. E eu sempre vou dizer assim, obviamente, diferencial vem de diferente, e o exercício básico que muitas vezes o empresário não faz, é não sair dele mesmo, olhar para o mercado e ver o que realmente ele tem de diferente do que os outros estão fazendo. Então, vamos pegar um segmento chamado imobiliárias. Locação de imóveis, venda de imóveis. Será que eu tenho algo diferente do que o outro tem? A forma como ele executa, como ele faz, como ele se apresenta? Então, eu parto da premissa que a primeira análise é entender se eu tenho alguma coisa diferente. Se eu tenho alguma coisa diferente, eu preciso saber apresentar essa coisa diferente, comunicar. E ele é competitivo a partir do momento que eu estabeleço que eu tenho algo de valor que o outro não tem. Veja, eu peguei um caso assim, extremamente complicado, num cenário de um mercado muito antigo, que sempre teve poucas mudanças ao longo do tempo. O varejo também é assim. Como é que eu posso diferenciar o meu negócio de calçados do outro negócio de calçados se eu estou numa loja no mesmo shopping? Então, eu preciso conseguir estabelecer essa diferença de uma forma muito clara, bem comunicada, e a diferença, muitas vezes, está em coisas simples. Coisas simples. Muitas vezes, eu não chego nem a ter a diferença, Wagner, porque eu estou tendo uma diferença competitiva, porque eu estou tendo uma diferença negativa. Quer dizer, o que eu começo a me comparar com o meu concorrente, eu vejo que o que eu tenho de diferente é ruim, porque eu não estou entregando aquilo que, às vezes, o meu concorrente está entregando de valor para o meu consumidor. E o de valor é o dele, né? E às vezes, como você falou, é uma coisa simples, mas muito importante. Por exemplo, numa loja, você fez a comparação, duas lojas de calçados no mesmo shopping. De repente, o problema está no atendimento. Né? Você não sabe por que o cliente entrou na sua loja, não comprou de você, ele olhou e não comprou, e aí, de repente, você vê ele passando com a sacola do concorrente. E às vezes você fala, não, é que ele tem preço. Ah, porque ele tem... Não, às vezes é porque ele não foi bem atendido. Simplesmente simples. Não foi bem atendido. Então, às vezes o diferencial competitivo está nisso. Um está atendendo muito, está encantando o cliente, e o outro está tratando o cliente como mais um. Então, aí não tem diferencial. Agora, como você falou, preciso descobrir qual é. E se não tem, precisa ter. Você precisa buscar. Não é isso, Paulo? Você tem que falar assim, puxa, como eu posso me diferenciar do meu concorrente? Porque quando eu me diferencio, os meus clientes olham para mim e falam, puxa, vale a pena até pagar um pouco mais caro por aquele produto, por aquele serviço. Por quê? Porque ele tem um diferencial. Porque eu fico muito mais satisfeito, encantado com aquele produto, com aquele serviço, com aquele atendimento, com aquela, inclusive com aquele ambiente. Às vezes o diferencial competitivo está no ambiente que você constrói na sua loja, no seu estabelecimento. Às vezes está no relacionamento que você tem com o cliente. Enfim, né, Paulo? Tem várias maneiras de diferenciar, né? Eu estava escutando um podcast ontem, eles contavam o exemplo do Nubank. Quando o Nubank ele criou o cartãozinho roxo, e ele foi o primeiro a que colocou
os dados atrás, deixou na frente apenas a marca e o símbolo obrigatório e o chip. E por que ele fez isso? Porque não foi apenas o cartão que ele fez, ele também pegou e criou uma embalagem onde as pessoas se sentiam era tão gratificante receber aquela embalagem, abrir aquela embalagem, que as pessoas elas gravavam o famoso unboxing, que era gravar eu abrindo. E a ideia era aquela palavra que foi criada, que é ser algo instagramável, né? Onde eu gosto tanto que eu pego e jogo no Instagram. E aí, depois disso, os demais bancos começaram a copiar. Mas os demais bancos copiaram sem ter criado como princípio esse diferencial. Na verdade, era uma cópia. Eles passaram a fazer igual. Não passou por fazer parte do propósito deles, né? Do DNA daquele banco. Ele estava copiando porque está dando certo lá, e aí não chega no coração do cliente, né? Exatamente. Não chega. Mas veja como esse já é um exemplo bem simples de algo que o empresário precisa prestar atenção, que é como as pessoas se relacionam com o produto delas ou com a experiência que ela está proporcionando para essa compra acontecer. Então, muitas vezes, é essa jornada que eu preciso imaginar. Aí, agora vamos entrar, então, na segunda maneira de você poder aumentar o preço. E aí você estava tocando, que é a experiência do cliente. É dar uma experiência. Você tem um diferencial, ele pode ser uma coisa pontual, simples, mas você pode também ter algo que gera uma experiência para o cliente. Nessa jornada dele, ele sente uma experiência tão boa que ele fala assim: eu estou disposto a pagar mais caro por esse produto, por esse serviço. Por quê? Porque ali eu tenho uma experiência, né? Então, né, Paulo, que você também é um expert nesse assunto, né? Customer experience. Então, fala um pouquinho aí da... Me lembro 3 palavrinhas básicas relacionadas a isso que tem a ver com valor, né? Valor é diferente de preço. Valor é aquilo que eu valorizo. Eu pago o preço, pago pelo preço e aquilo que você me entrega é valor. Então, 3 palavrinhas que me vêm sempre é assim: eu preciso, primeiro, criar valor, depois eu preciso entregar valor e depois eu preciso capturar valor. Quando eu capturo valor, é quando justamente eu posso estabelecer um ticket maior, porque realmente eu já entreguei esse valor. E como é que eu faço isso? Então, vou dar um exemplo assim, clássico, que é pelo menos uma experiência recente que eu tive mais uma vez, que é muito boa, que é o Outback. O Outback traz uma experiência desde o momento que você chega até lá, inclusive você muitas vezes esperando 1 hora para entrar dentro do Para sentar. Então, na verdade, você vai lá, eles te pegam o seu SMS. No momento que ela te cadastra com o seu nome, ela pede para você testar e te pergunta se você recebeu o link. Dá uma olhadinha, abre o link. Ah, ok. É só você acompanhar que aí vai dando tempo, o momento que você vai chegar. Aí você anda pelo shopping e faz outras coisas. No momento que você deu o seu horário lá, a mesa sua chegou, você chega lá, você é recebido por uma pessoa, depois você é recebido por outra pessoa que te leva para sentar, se apresenta, diz o nome dela, diz que ela vai te atender, pode chamar ela, traz o cardápio. Aí você faz um pedido. A última vez eu fiz um pedido onde era o Outback é australiano, né? É americano, mas a ideia da comida está australiana. A comida veio num bumerangue gigante exposto, né? Você vê que são produtos diferenciados. Exatamente. Você toma uma bebida, um copo desse tamanho gigante, que é um refil, então você pode repetir quantas vezes você quiser e não tem um preço adicional. Então, assim, eles foram colocando tantos detalhes nessa experiência, e a última é que você sai com o cupom, onde você escaneia, preenche e responde uma pesquisa. Respondeu a pesquisa, você tem, acho que mais 30 dias para voltar lá e você ganha uma daquelas onion rings, que é aquela cebola deles. Então, assim, é uma experiência completa.
Exato. E essa experiência começa antes, né, Paulo? Antes mesmo de você ir lá, porque você começa a se. Você escuta de um colega, de um amigo que foi. Exatamente. Que contou, ele conta essa experiência e fica louco para ir lá e viver essa experiência também, né? Então. Wagner, fica imaginando, vamos voltar para a loja de calçado, de vestuário, da imobiliária. Quantas coisinhas pequenas e simples se poderia embutir nesse processo e não é embutido nesse Não, a processo? imobiliária, vou dar um exemplo. A imobiliária, eles têm, eu dou treinamento para imobiliárias, tem várias, e eles cometem um erro muito grave. Eles consideram apenas a maioria delas, né? A maioria delas considera o proprietário do imóvel, vamos pensar em locação, o proprietário do imóvel como cliente. Eles não tratam o locatário, né, o inquilino como cliente. Eles puxam a sardinha toda para a brasa do proprietário. E aí o que acontece? Eles começam uma jornada do cliente ali no atendimento e depois bagunçam tudo. Depois eles tratam muito mal o inquilino. Então, eu tenho mostrado para os imobiliários que eles têm que entender assim, que eles captaram um produto. Quem tem o produto é o proprietário. Eles captaram e se tornaram parceiros do proprietário para atender um cliente. Quem é o cliente? O inquilino. Não é assim, eu tenho um cliente que eu vou pegar e vou alugar o apartamento dele, a casa dele. Não, eu me juntei com o proprietário para nós colocarmos no mercado um produto. E quem é o cliente? O cliente é o inquilino. E aí o que acontece? Eles tratam mal o inquilino. Tratam mal o inquilino, não dão atendimento adequado, não estão à disposição do inquilino, não oferecem produtos e serviços diferenciados. Então, eles não dão uma experiência. Aliás, a experiência dos inquilinos passa a ser uma experiência negativa. E aí, o que ele faz? Ele começa a falar mal da imobiliária. E ele fica louquinho para trocar de imóvel, de sair dali. E aí ele fala lá no aonde não ir, em Bauru, ele fala para os amigos, ele põe toda a experiência negativa. Então, ao invés de dar uma experiência positiva e agregar valor para o inquilino, para que ele valorize o imóvel que ele está, valorize o parceiro da imobiliária, que é o proprietário, não, eles fazem tudo para que aquele inquilino fique insatisfeito. Então, coisa simples. Detalhes. Então, você tem que dar uma experiência. Qual que é a experiência? Crie um canal de atendimento diferenciado para o inquilino. Né? Dá para ele as informações que ele precisa. Abre um canal, cria lá no site a área do cliente para ele ver lá os boletos, para ele ver, para ele imprimir a segunda via do condomínio. Tem um canal de atendimento para serviços. Inclusive, a imobiliária pode até ganhar dinheiro com isso. Por quê? Porque tem coisas no prédio, no apartamento ou na casa que a pessoa vai chamar um marido de aluguel para fazer. Por que não a própria imobiliária ter um canal aberto para que tenha lá um profissional fazendo isso e prestando um serviço? Então, são coisas mínimas que você pode aumentar e melhorar a experiência do cliente. Olha o exemplo, voltando ao primeiro exemplo lá atrás, a primeira coisa que você falou da gente falar do diferencial e olhar o concorrente e ver o que você tem diferente. Não fica olhando para os seus concorrentes de Bauru. Olha para as empresas que são iguais a você dos grandes centros que estão inovando. Hoje, imobiliárias que prestam todo esse serviço completo de manutenção do apartamento, do prédio, de tudo. Fazem tudo. Por quê? Isso. Porque é um serviço adicional que você vai mudar totalmente a experiência do seu inquilino. Exatamente. Proprietário. Exato, e ele vai falar bem, ele vai pagar, ele vai querer passar isso para frente. Olha, você quer alugar um imóvel? Olha, fala com a imobiliária X. Por quê? Porque lá, meu Deus, eles são maravilhosos. Não, aí ele fala assim, não, rapaz, não vai lá, porque olha, eu tô tendo uma experiência horrível com eles. Eles não atendem, eles demoram, ficam bravos. Quando eu reclamo, eles acham que eu sou o chato da história, ou não fazem a ponte com o proprietário, enfim. Aquilo que a gente quem já morou de aluguel sabe como é que funciona. E isso funciona por uma loja também, por uma. Eu lembro que o Fabinho contou lá naquele treinamento no Viking, da experiência dele com
com a Nespresso, né? Você não foi? Nespresso, que ele comprou uma Nespresso e logo em seguida ela deu problema. Aí ele veio, o pessoal levou ela, se eu não me engano, trouxe uma de reserva, sei lá, e quando voltou bonitinha, com uma caixa de cápsulas de brinde e com uma cartinha pedindo desculpa. Quer dizer, transformou uma coisa ruim, que é aquele processo de garantia, num negócio gostoso, uma experiência. Olha só, você que tem loja, pode fazer isso também. Deu um problema de garantia, não transforma aquilo num problema, transforma numa oportunidade para você fazer com que a experiência do cliente seja gostosa. Ele vai lembrar daquilo como algo positivo, não negativo. Ah, aquela máquina só dá problema, já quebrou. Não, tomara que quebre de novo, porque aí eu vou ter de novo a mesma experiência, ela é gostosa. Bom, e para a terceira, para a gente terminar, Paulo, uma coisa que as pessoas, os empresários não pensam. Eles têm medo de subir o preço, com medo de perder clientes. E aí, se tem diferencial competitivo, se tem experiência, você pode sobreviver quando? Quando a demanda, com certeza, vai ser maior que a procura. Perfeito. A demanda está sendo muito alta no seu estabelecimento, é hora de você subir o preço. Isso é natural, não é uma coisa... Eu tenho um cliente que eu tive que convencê-lo, ele está tendo fila, né? Tem fila de espera. Ele tem 2, 3 semanas de fila. Eu falei assim, a sua fila é o seu termômetro. Começa a aumentar seu preço, o que vai acontecer? A sua fila, por quê? Porque você está sobrecarregado, porque você não está dando conta, e seu preço está ou está muito baixo ou está normal. Tudo bem. Aí você começa a aumentar o preço, o que acontece? O seu cliente, aqueles clientes que vinham por causa do preço, eles vão sair. A fila vai diminuir. E a fila vai diminuindo. Você vai aumentando, a fila diminuindo, e você fala assim, olha, eu quero ter 3 dias de fila. 1 semana de fila. Ótimo. Quando chegou 1 semana de fila, na média, você para de subir o preço. O que aconteceu? Você não perdeu, porque você continua com a fila, e seu preço, a sua rentabilidade foi lá em cima. Por quê? Porque você, com a mesma estrutura, melhorou o preço. Perfeito. Agora, então, eu vou trabalhando olhando a minha demanda. Minha demanda ainda está alta, vou aumentar o preço. A minha demanda continua alta, vou aumentando o preço. Inclusive, tem um cliente que eu falei assim, olha, se você quer trabalhar menos e ganhar mais, continua aumentando depois que a fila acabou. E aí, o que você faz? Você começa a diminuir, a atender menos, ganhando mais. O que você faz? Pode diminuir a estrutura. Você vai trabalhar menos, ganhando mais. Aí precisa ter coragem, precisa ter vontade. Por quê? Porque é uma análise estratégica. Agora, se você está com sobra, você está atendendo fila, deixando o cliente na fila, você vai atender aqueles que realmente pagam o seu produto, aqueles que pagam o seu serviço. Então, aumentar o preço e avaliar estrategicamente a demanda é uma coisa ótima. Você não precisa nem de prática nem de habilidade. É só falar assim, vou testar. E um dos meus clientes, que estava todo temeroso de aumentar, começou a aumentar. O que aconteceu? Continua com a fila. Falei assim, você está com uma gordura danada aí, pai. Você não precisa fazer mais nada, vai aumentando o preço até você perceber que tá bom, né? Então, isso foi uma experiência bem legal. Tenho, na verdade, 2 clientes que estão nessa mesma experiência, que estavam com uma demanda alta, não estavam dando conta de entregar o serviço. Falei, então, está na hora de aumentar preço. Muito bom. Então, isso aí. Beleza? Excelente. E às vezes até ele se reposiciona o perfil do cliente ideal dele. Né? Exato, é isso, mas você tocou no ponto ideal. Aquele cara que não paga, aquele cara que tá lá na fila, mas porque está com preço baixo, ele vai sair da fila, ele vai procurar o Zé da esquina lá, vai procurar o cara barato, vai ficar, começa, aí você vai aumentando o preço, continua saindo os caras, até o momento que você vai ter só o cara que paga o seu preço. E aí você fala, bom, tá bom aqui, esse é o meu cliente e esse é o meu público-alvo. É esses caras que eu vou atender, vou ganhar mais, atender menos, do que eu sair louco. E outra coisa, e muitos que saem, que vão ser atendidos por outros, geralmente vão ficar insatisfeitos. E aí eles vão voltar para ter aquela experiência que você dava para ele. Perfeito. E aí
Então, aí você tem mais oportunidade ainda de subir o preço. É o que você falou, né? Coragem. O Coragem. empresário precisa ter. É, Claro que é uma exatamente. coragem porque você Lógico. planejou, você Tem que analisou. ser, tem que ter base para ter essa coragem. Você tem que analisar, avaliar o seu público, o seu perfil, os seus preços. Mas na maioria das vezes, quem tem uma alta demanda precisa, deve, pode subir o preço sem medo de ser feliz. É lógico, controladamente até um limite que tem que ser estabelecido, né? Que você tem que se avaliar, né? Olho do peixe, olho do gato, né? Então, mas é isso aí. Se seguir essas três coisas, tenho certeza que vamos ter empresários prosperando mais em 2024, porque buscaram um diferencial competitivo, melhoraram a experiência do cliente e avaliaram estrategicamente como é anda a sua demanda. Lógico que tem outras maneiras de fazer, e dentro dessas três coisas, né? Se abre uma janela de oportunidades dentro dessas três coisas, como fazer isso? Aí se abre aí uma lista de coisas, e aí, mas isso aí é para um futuro debate, né, Paulo? Muito bom, vai.